As gigantes do mercado automotivo como Ford, Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover fecharam suas fábricas no Brasil. Perda de 12.500 empregos diretos e aproximadamente, segundo a Anfávia, 125 mil empregos indiretos. E a pergunta que todo mundo se faz é: o que é que tem por trás de tanta fábrica fechando? Fica comigo! Porque hoje, ó, você vai perder os cabelos aí com esse vídeo, porque tem muita informação que muita gente nem imagina. E para você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha daquela hypada, porque se você quer um lugar onde te ajuda a comprar carro com razão, entender o mercado e saber o que é bom para você ou não. Inclusive, uma coisa muito curiosa, que no meu vídeo passado eu falei de transformar lobos em ovelhas e teve gente que ficou chateada. A fala do lobo não foi muito bem. Mas eu faço isso há mais de 30 anos. Ajudo pessoas todos os dias a encontrarem o carro ideal e fazerem um bom negócio. Se eu não estou transformando ovelha em lobo, eu não sei o que eu estou fazendo. Meu nome é Alex Moreno e hoje eu quero começar esse vídeo, com uma reflexão que a princípio parece não ter nada a ver com o nosso mercado automotivo. Vocês lembram de quando o Steve Jobs subiu no palco? Talvez muitos de vocês ainda não eram nascidos, mas o cara fez isso um dia, ele era vivo. E aí em 2007 ele sobe no palco e anuncia, lança o primeiro iPhone. Ele não estava ali apenas lançando um celular novo. Ele estava assinando a sentença de morte de gigantes como Nokia e BlackBerry, que na época dominavam o mundo e que achavam que eram inabaláveis. E o futuro você sabe, né? Nokia e a BlackBerry desapareceram do mercado de smartphones, seguindo para outros segmentos aí. O que a gente está vendo hoje no mercado automotivo brasileiro é exatamente esse momento iPhone. Aquelas marcas que a gente cresceu vendo como as donas da rua, as montadoras centenárias, que parecia assim parte da cultura e era parte da nossa cultura, simplesmente desapareceram ou muitas ainda estão aí batendo em retirada. Enquanto que o mundo que a gente conhecia tá virando aí de cabeça para baixo. Para quem tem mais de 30 anos, gente, de oficina como eu, é difícil de acreditar, sabe? A gente viveu a era em que a Ford, cara, era sinônimo de Brasil. Foram mais de 100 anos de história, gente. 100 anos produzindo carro, desde 1921. E de repente, estalo, as fábricas de Camaçari, Taubaté, São Paulo, fecharam as portas. Depois veio quem? Mercedes-Benz também, foi-se embora lá em Iracemápolis. Foi-se. Audi parou a produção local. Troller. Troller. Todo mundo, não é? Sonhava em ter um troller e fazer trilha. Já era extinta. Mais recentemente temos quem? Land Rover, Jaguar, encerrando as atividades lá em Itatiaia, no Rio de Janeiro. E eles investiram R$ 1 bilhão nessa fábrica. Essas marcas ocidentais que dominavam o cenário com os motores a combustão tradicionais, olharam para novas regras ambientais e aí é onde está um ponto, né? Muita gente fala, chineses, não, tem o lance ambiental, o Procon 9, tá? L8 veio com mudanças bem radicais e, enfim, essas mudanças aí de tecnologia e as empresas então decidiram que não valia essas novas emissões e ter que investir em melhorar. E aí chegaram à conclusão que não vale a pena lutar pelo nosso mercado brasileiro. Aqui era bom enquanto produzia carro
que não se preocupava muito com as últimas tecnologias. Duro, né? Enfim, esse é um dos fatores. Foram embora. E aí, ir embora, gente, é também deixar um rastro de destruição. Desemprego em massa, estruturas gigantescas abandonadas, fornecedores que perderam contratos, fora os empregos diretos, ficou um vácuo e que alguém precisava preencher. Quando uma fábrica fecha, ela acaba com todo um ecossistema de empregabilidade, tanto direta quanto indireta. E é aí que a China ela entra em jogo. Muita gente acha ainda que carros chineses são só uma curiosidade passageira, aquele brinquedinho novo. Mas os dados desde esse primeiro trimestre aqui de 2026 mostraram uma realidade, gente, avassaladora. Arranca os fios que sobraram no cabelo. O Brasil, presta bem atenção, o Brasil se tornou o terceiro destino, o terceiro maior destino de exportação de veículos chineses no mundo. Só nos primeiros 3 meses desse ano, a China injetou, sabe o quê? 2,16 bilhões de dólares em veículos no nosso mercado. Isso representa um aumento assim, absurdo. Nós estamos falando de mais de 500% em comparação aí há pouco tempo. Hoje, mais de 65% de tudo que o Brasil importa no setor automotivo vem da China. Eles não escolheram o Brasil por acaso. Eles viram o quê? Muitas coisas entre elas. Um país com fábricas prontinhas, mão de obra qualificada e um público, que somos nós brasileiros, sedentos por tecnologias que as marcas tradicionais, queridinhas, pararam de oferecer, com preços competitivos, é claro. Se você tem grana para pagar os mais top, você vai ter aquilo que tem de melhor. Do contrário, sobrava as nossas carrocinhas. O movimento, gente, ele é muito mais impressionante. A velocidade com que eles assumiram o que os outros abandonaram. A BYD, olha só, dados, né? Abandonou, rei morto, rei posto, conhece esse ditado? BYD não perdeu tempo. Ocupou quem? O complexo da Ford lá em Camaçari. Transformou o que era a fabriqueta de Ford Ka e EcoSport em um hub tecnológico de elétricos e híbridos. A GWM fez a mesma coisa com a planta da Mercedes em Iracemápolis. Lá no Paraná, parceria entre a Geely, né? Vamos falar direito, entre a Geely e a Renault. É isso aí, a comprou 25, 26%. A Geely comprou da Renault aqui no Brasil. Revitalizou o complexo Ayrton Senna. Investiu, sabe quanto? 3,8 bilhões. Trazendo para fabricar lá quem? Vai fabricar em conjunto, né? Os carros Renault e eles. EX5M, EX5EMI e o EX2 vai ter produção local. E agora, em julho de 2026, estamos vendo aí, quem? Jayco e Omoda, que é do grupo Chery, assumindo a fábrica. Abandonou, outro comprou. A fábrica da Jaguar Land Rover, lá em Itatiaia. Planos dos caras, sabe qual que é? Triplicar a produção para 100 mil carros por ano. O mercado tem. Você que é consumidor tem a grana e o financiamento. Até em Goiânia, gente. Goiânia. Quem que tá lá em Goiânia? Stellantis. A Stellantis reina lá, tá? Fabricando quem? Jeep e Ram. A Leapmotor garantiu um espacinho lá na fábrica para produzir SUV com tecnologia híbrida flex. Eles não estão apenas chegando, eles estão fincando bandeira nos lugares onde as marcas tradicionais disseram que não dava mais lucro, que não era mais interessante, não era mais viável produzir carro aqui no nosso país. Gente, agora vem o seguinte, a parte do vídeo onde eu quero explicar por que os chineses eles estão se movendo tão rápido. Tem um porquê.
dessa aceleração. Por que estão investindo bilhões em fábricas brasileiras, muitas delas abandonadas? A história é a seguinte: em 2015, o Brasil estabeleceu uma isenção fiscal para veículos elétricos e híbridos como uma forma de estimular a adoção de tecnologia limpa. Muito bacana. Aí chega 2024 e o governo resolveu então que é o momento de reverter, não é, este subsídio, afinal de contas, de redução de impostos. Em julho de 2026, que está aí próximo, a alíquota de importação para carros elétricos, híbridos plug-in, híbridos convencionais, vai subir, sabe para quanto? 35% de forma unificada e permanente. Até que alguém diga, né, outra coisa, a gente nunca sabe o que o governo vai fazer, né? Deixa eu explicar para vocês o que significa esses 35% aí na prática. Você pegar um Geely EX2, importado da China, que custa hoje em torno aí de 120 mil, 120 pila, certo? Ele vai ficar 35% mais caro se ele for importado após julho de 2026. Então você está falando aí de mais ou menos aí uns 42 mil de impostos a mais em cima desse carro. Preço final sobe para lá dos seus 162 mil. Aí, gente, passa a ser viável? Se o Geely X2 ele for produzido no Brasil, na fábrica lá de São José dos Pinhais, ele não vai pagar imposto de importação. O preço vai continuar ali os 120 mil, ou até menos. Agora você entendeu qual que é a estratégia dos chineses? Eles têm uma janela de tempo que se fecha em julho de 2026. Antes dessa data, carros importados ainda têm custos de importação lá com a alíquota zerada. Então o que eles estão fazendo? Primeiro passo é importando em massa enquanto eles conseguem. Você está vendo aí os pátios das importadoras, né? BYD, todas essas fábricas lotadas de carro. Mas por que tanto carro? Porque o prazo limite é julho, então eles querem continuar vendendo a preços lá atrás, muito bons, certo? Então esse é o primeiro passo, vai encher o mercado. A partir de julho, quem tiver fábrica no Brasil, gente, vai dominar o mercado. Os preços dos importados vão explodir. Quem tá aqui, quem não tá, dançou. Os produzidos localmente vão dominar. É uma estratégia de xadrez. Mudou o mapa assim das, ó, mudou a vivência dentro da oficina. A gente está convivendo agora com uma enxurrada de carros que não trabalhávamos antes. São 14 marcas, vindo mais 4. As ruas, cada vez com mais modelos e marcas, uma loucura. Mas diante, gente, de tanta mudança, de tantas marcas tradicionais indo embora, fica uma pergunta. E essa pergunta eu quero discutir com você no próximo vídeo. Será que essa invasão chinesa também não tem um lado positivo para o nosso país? Ou eles vão só fazer aquele estrago por onde passarem e deixar aquele rastro de destruição e carros sem peças, proprietários com prejuízos? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui que eu quero entender o que você está pensando. E no próximo vídeo, bora lá falar de números, estratégias e acontecimentos que pouca gente está falando e é interessante você ter uma outra visão de tudo isso. Até o próximo vídeo e tomara que você não tenha perdido muitos cabelos.